Um dos outros túneis tem início aqui, ó, nessa casa, tá? Eu não tenho evidência de que ele passa pelo casarão número 1, pode ser que sim, tá? Porque ele tá numa reta, a gente tá aqui na rua Dona Zília, acho que é isso, né? Bem conhecida como a Rua do Pecado, porque na época não tinha motel, então os casais ficavam aqui dentro do carro, né? E aí os carros balançavam, o padre Balmes saía lá e falava, eu acho que o Padre Balmes ou o Padre Marquinhos, não sei. O Padre Marquinhos foi o que botou fogo nos tombos, né, da igreja aqui da Basílica, que isso daí fique bem registrado, tá? Apagou com a história da igreja, só não queimou uma Bíblia que estava escrita em português de Portugal, porque caiu atrás de um móvel lá e ele não achou, né? Mas ele botou fogo em tudo, quebrou o candelabro que os trapistas trouxeram da França, um candelabro enorme de cristal, né? Então tá. Então aqui ficou conhecido como a Rua do Pecado, porque os padres saíam, via essa movimentação e falavam, nossa, que horror, isso daí é a Rua do Pecado e tal, e acabou ficando conhecido como a Rua do Pecado. Então não sei se o túnel passa por aqui, de lá pra cá e tal, mas aqui tem, tá? Tem por quê? Porque o dono dessa casa aqui, que depois virou uma escolinha, tudo, né, o Colibri, ele era o doutor Andraus, né, que era um médico pessoal da Madre Carminha. A Madre Carminha que já foi beatificada, né, agora está em processo de canonização. É bem provável que o túnel passe por aqui, ó, por debaixo aqui dessa outra igrejinha, tá? Que tá fechada, é uma igreja particular, mas é muito bacana, muito significativa. Ela foi construída em 1903 ou 1902, se eu não me engano, por um português que trouxe uma santa, que é a Nossa Senhora da Guia, né? Que é a santa do padroeira dos navegantes. E olha que Portugal, né, os portugueses, eles foram praticamente os pais, né, da navegação, né? A própria ordem cavalerista lá, a ordem dos monges cavaleristas, né, a ordem dos cavaleiros templários, fundada por um trapista, né, que na época não era trapista, era cisterciense da estrita observância. Hoje eles ainda são cistercienses da estrita observância, mas com um apelido de trapista, por questões aí né, para poder ocultar algumas coisas, porque era uma ordem religiosa que sempre precisou fugir por conta do tamanho conhecimento que eles tinham, né? Eles sempre foram perseguidos. Então, assim como os templários, né, eles mudaram de nome da ordem, a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo, né, os templários, para a ordem de Cristo, né? Os trapistas também mudaram de nome, né? Os templários mudaram de nome quando a igreja começou a perseguir eles, né? Daí por volta de 1300 e pouco, né? 1312, 1313, não sei. Aqui é o Carmelo, tá? Então vai vendo. Vou me acompanhando aqui. Uma vez eu tive um bate-boca com a madre daqui, eu não sei se ela tá viva ainda, porque ela falou... eu vim pegar algumas informações, né, mas daí a mando da prefeitura, porque na época eu estava fazendo um trabalho no plano diretor do turismo, né? Então eu acabei ficando com os prédios religiosos, prédios antigos e tal, e numa conversa com a madre aqui, ela pegou e falou assim, depende da informação que você quer, porque andaram falando aí de um túnel que tinha aqui, que não sei o que e tal, e começou a falar um monte de coisa, né? E eu falei pra ela, madre, foi eu que postei o túnel, a senhora sabe que fui eu, né? E aí ela começou, eu falei outras coisas também, mas não vou falar aqui agora, né? Porque eu acabei chocando até a pessoa que estava do meu lado, né? Assim, eu não tenho papas na língua, porque o que acontece? Respeito com o outro, né? Eu vejo o outro como ser humano, tá? Agora não vem com essa não, porque veste uma batina, um cresma. Eu fui seminarista da igreja romana, da igreja católica apostólica romana, lá no Paraná, em Cornélio Procópio, tá? E eu vi muita coisa ali que
botou na minha mente, peraí, essa santidade aí tá meio, né? Existem sim pessoas santas na igreja, né? Assim como existem pessoas santas em qualquer lugar, né? Qualquer casinha que você entra aqui em Tremembé, eu já entrevistei muitas pessoas assim que, nossa senhora, eu falava, meu, que pessoa que é essa? Que alma que é essa? Então, vou dar uma paradinha aqui agora, que eu vou mostrar o que foi feito com algo que poderia ser aproveitado. Tá? O túnel que começava ali, né, na casa do Andraus, ele passava pelo Carmelo, e segundo a madre da época, né, ela falou para mim que esse túnel ele existiu mesmo, tal, e era utilizado para que o Dr. Andraus pudesse atender a Madre Carminha. Só que é o seguinte, porque não podiam ver homem entrando do Carmelo, que não sei o que, então eu já achei isso aí palhaçada ou hipocrisia, sei lá, né? Mas uma coisa é certa, gente, não tinha nada a ver um médico pegar e entrar num mosteiro, ou num mosteiro feminino na época, né? Tinha alguma coisa aí. Tinha alguma coisa. Se vocês acompanharem as minhas pesquisas lá no canal do Histórias Perdidas, os meus artigos, tudo, vocês vão cair numa linha de pensamento que é inevitável contestar, tá? É inevitável contestar. Então, esse túnel passava por baixo do Carmelo e terminava aqui, tá? Aqui. Ele não era um túnel, eu até fiz um vídeo falando da extração de xisto, tudo, tá no meu canal também. Inclusive trouxe um engenheiro aqui, né? Um engenheiro de renome, e ele corroborou comigo em várias informações, muitas informações, tá? Inclusive que esse túnel nunca iria cair, tá? Por quê? Por conta da arquitetura dele. Ele tinha um domo assim redondo, entende? Esse tipo de arquitetura é feito de uma tal forma que você não precisa nem colocar argamassa assim, na lateral, não é, nos tijolos em cima. A parte de cima vai prensando e vai prendendo. Então você pode pôr um peso ali descomunal, tá? O mesmo princípio funciona com as pirâmides, né? Você vê que as pirâmides do Egito estão lá até hoje, né? Muitas arquiteturas aí, ó, aqui, ó, vence o tempo, ou coisas assim mirabolantes que as pessoas querem construir, mas precisa vencer essa coisa do peso, né, da densidade. Eles utilizam sempre estruturas piramidais, tá? Então aqui tinha um túnel até pouco tempo, no começo do ano tinha esse túnel aqui, a entrada, a embocadura, né? Na época que eu encontrei ele, eu vim, fiz um vídeo, tal, beleza, levei essa informação, tá? Peguei tudo que eu tinha de informação e levei a cabo, para ver se as pessoas pudessem olhar tudo, né? Quando entrou essa gestão atual, né, eu cheguei pro prefeito atual e falei para ele, olha, vamos reabrir esses túneis aí, isso daí sabe, poderia, não precisa abrir o túnel para debaixo do Carmelo, não, só em embocadura ali, põe uma placa lá, traz visitantes, faz uma coisa bacana, solta no jornal, movimenta, as pessoas vão vir de longe. Por quê? Porque tem história, esse túnel, pela forma como ele foi feito, era um túnel de rota de fuga. Depois vocês acompanham meu vídeo aí, vocês vão ver que esses túneis de rota de fuga era muito comum, tá? Mas ele foi reutilizado para fazer a extração de xisto também, tá? Aí tem a história do Comendador Teixeira Pombo, né? Do Américo Teixeira Pombo. Tem a história da Petrobras. Ninguém sabe que a Petrobras foi fundada aqui. Pouca gente sabe, nem no site da Petrobras. Você entrar lá no site da Petrobras, não existe informação de que foi fundada aqui, tá? Em Tremembé. Eu estive lá na Petrobras em São Mateus do Sul, tá? Lá também é uma coisa muito oculta, porque os próprios moradores ali da cidade, pessoas antigas, não sabem o que acontece lá dentro, tá? Então vai vendo, mas aí é outra história, pano pra manga. Cheguei aqui, documentei tudo e levei essa ideia lá, né? E a minha surpresa, né, até um pouco triste, porque, né, é história, gente, é história. Não tá incomodando ninguém aqui, não tava incomodando ninguém. Uma pessoa entrou em contato comigo, também não vou falar o nome, porque essa pessoa é funcionário da prefeitura, e aí, ó, né, já sabe. Não é cortado, mas sabe que quando o pessoal começa a pensar diferente, né, é jogado na garagem. Vai lá pra garagem lá, coloca a pessoa no arquivo lá, ou não sei o que, entendeu? Deixa a pessoa lá, porque aí a pessoa não vai ter contato com outras, não vai, né, poder pensar.
Então veja bem, aqui, quando eu cheguei aqui, me falaram, ó, vai lá que soterraram lá o túnel, lá fecharam a entrada do túnel. Quando eu cheguei aqui eu vi isso aqui, ó. Tá vendo? Essas madeiras aqui e tal. Imediatamente eu entrei em contato com o Clemente. Clemente, ele não é meu inimigo, não é um opositor, tá? Ele é um amigo meu, conheço ele, ó, há anos, inclusive ajudei ele na campanha da gestão passada e deixei bem claro, tá? Olha para a cultura, para os artistas e para a educação. É só isso, só isso, só isso, tá? Então o que acontece? Ele pegou, falou para mim, foi super educado tal, e falou assim, olha, David, a gente fez mesmo, a gente soterrou ali tudo e colocamos a contenção, porque as freiras falaram que estavam com medo de desabar ali, inclusive elas que deram, né, essas madeiras aqui, tá? Aí eu falei, Clemente, você acreditou nisso? Um túnel que está aqui, ó, há mais de 100 anos, você acreditou nisso? Um túnel cuja arquitetura, qualquer engenheiro ia falar, não cai, tá? Você acreditou nisso? Para mim, a minha teoria é que eu já estava chegando em bases sólidas de informação, tá? E aqui foi uma tentativa de ocultar essas informações futuras, tá bom? Que eu vou soltar no meu livro, nos meus livros que estão para ser publicados. Então, esse túnel aqui foi soterrado nessa gestão. Foram 100 anos, mais de 100 anos perdidos de história. A história do Comendador Teixeira Pomba, a história dos trapistas, tá? A história da Petrobras, a história de extração de xisto dos fósseis daqui. E aqui tem muitos fósseis, vou levar vocês ali para ver. Claro que eu não vou achar fóssil aqui porque eu não trouxe ferramenta, tá, gente? Mas, poxa, se até Dom Pedro II, numa das visitas dele, encontrou fósseis aqui e levou lá para aquele museu que pegou fogo e derreteu tudo, que foi uma perda imensa, né? Imagina se eu não ia encontrar aqui passando anos aqui, né? Tudo isso daqui é xisto betuminoso, ó. Tudo isso daqui é óleo em pedra, ó, óleo sólido. É só derreter, é só derreter. As pessoas falam, não, mas, meu, derrete isso daqui, faz óleo. Ah, não, mas tem água aqui, não sei o quê. Pô, peraí, cadê a água aqui, ó? Tem mais matéria física, né? Mais carbono, ó, do que hidrogênio, do que, entende? Então, é só derreter isso daqui, só derreter. E vou falar mais, tá? Ah, mas precisa de uma puta de uma tecnologia, tal, né? Ah, o Comendador Teixeira Pomba tinha dinheiro, tinha estrutura. Gente, o avô do Monteiro Lobato, né? O Visconde de Tremembé, ele fundou a primeira companhia de iluminação pública de Taubaté, sendo que Taubaté, na época, abrangia Tremembé e Pindamonhangaba, tá? Então, naquela época, o Visconde de Tremembé, com a tecnologia rudimentar que ele tinha, ele iluminava as ruas, né, desses lugares aqui todos, tá? Ele iluminava com o óleo que saía daqui, tá? E outra coisa, isso aqui é 100% aproveitável, né? Você consegue extrair gás e tal, mas claro que o intuito aqui não é fazer extração de óleo, petróleo, isso, aquilo, tal, porque, sei lá, né? Mas isso pode ser aproveitado para muitas coisas, inclusive o estudo das crianças, né? Poder mostrar, formar cientistas aqui, aí amanhã ou depois a gente vai poder ver aí uma criança daqui recebendo um prêmio internacional. Isso não é impossível não. Hoje, se você se sobressai em prêmio de química, você ganha o prêmio Pulitzer de química. Por quê? Por conta do Dr. Kurt Pulitzer, que viveu aqui em Tremembé, né? Que morava ali no casarão número 1 ao lado da Basílica, né? E que inclusive soltou relatórios, né? Favorecendo a Petrobras aí, né? Favorecendo a fundação da Petrobras, né? Porque muitos relatórios ali, assim, né? Eu não sei o que aconteceu, tá? Talvez eu até corte essa parte aqui, porque vão, nossa, me esculachar. Mas tem muita coisa, gente. Tem muita coisa que vocês não sabem. Tremembé é um rio de conhecimento e sabedoria enterrado, né? É dinheiro, muito dinheiro que passa por aqui e não, sabe, não é investido nas pessoas. Fica só para um determinado grupo, entende? É isso. Então tá, vamos para outro ponto agora.